existe uma porta dentro de você. Não é uma porta de madeira ou de ferro, mas uma porta construída de pensamentos, emoções, traumas e escolhas. É uma porta que decide o que entra, o que sai e, principalmente, o que permanece dentro de você. Essa porta é o ponto exato, onde você permite que uma emoção cresça ou a deixa ir, decide ouvir a consciência. Ou o impulso permite que o ressentimento se instale, ou o confronta, escolhe a verdade ou abraça uma narrativa distorcida. E diante dessa porta, algo sempre aguarda, algo sempre observa, algo sempre deseja entrar. A primeira vez que essa verdade foi revelada não foi num templo, nem num monte, nem através de leis, mas num momento íntimo e dramático, a conversa de Deus com Caim, pouco antes da primeira tragédia humana. A primeira menção sobre isso aparece em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus diz a Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Aqui, o problema não é sentir, é ser dominado. Deus não repreende Caim por sentir irritação, ciúme ou frustração. Ele o alerta sobre a possibilidade de ser dominado por esses sentimentos. A questão não era emocional, era existencial. O filósofo Schopenhauer concordaria totalmente. Para ele, a vida humana é marcada por uma sucessão de desejos, que, satisfeitos ou não, continuam a gerar sofrimento. Assim, ser guiado pelos impulsos significa viver numa prisão que se move conosco. Mas para compreender essa porta, precisamos entrar na mente do homem que ouviu essas palavras e as ignorou. Precisamos entrar na alma de Caim. Caim não foi apresentado como um vilão. Ele era um homem comum, trabalhador, criador de expectativas, filho mais velho, responsável, humano. Ele cresceu ouvindo sobre o Éden que seus pais perderam. Ouviu sobre como tudo poderia ter sido diferente. Talvez, em silêncio, Caim carregasse o peso de um legado quebrado, de uma família marcada pela perda, de um passado cheio de culpa e um presente cheio de incertezas. Quando chegou o momento de oferecer algo a Deus, Caim fez o que sempre fez, cumpriu sua função. Entregou uma oferta, fez o que lhe cabia, o que achava suficiente. Mas quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita dele algo dentro de Caim Racha, não foi apenas tristeza ou desapontamento. Foi uma sensação profunda de: eu não sou suficiente, eu não fui visto, eu não fui reconhecido, eu falhei. A psicologia moderna chama isso de ferida narcísica, quando o nosso senso de valor pessoal é abalado de forma intensa. E essa ferida é devastadora. Ela abre a porta para emoções brutais: inveja, ressentimento, comparação, vergonha e uma raiva profunda. Para Caim, a rejeição da oferta foi a rejeição da própria pessoa. E quando a identidade é atingida, o desejo destrutivo encontra terreno fértil para crescer. Caim olha para Abel. Abel não fez nada contra ele. Abel apenas deu o melhor que tinha. Mas quando estamos feridos, a excelência do outro vira uma acusação. A vitória do outro vira uma ameaça. A bênção do outro vira uma ofensa. Na mente de Caim, a comparação se transforma em distorção. Se Deus aprovou Abel, então rejeitou a mim. Mas isso não era verdade. Deus rejeitou a oferta, não Caim. Mas Caim não conseguia separar uma coisa da outra. Esse fenômeno é comum na psicologia e se chama fusão emocional, quando um evento simples passa a definir toda a sua identidade. E é exatamente isso que abre a porta para a destruição. Deus, ao ver Caim dominado pela tristeza e pela ira, se aproxima dele com palavras que soam como uma sessão de terapia. Ele pergunta: por que estás irado? Por que caiu o teu semblante? É como se Deus dissesse: Caim, fale comigo, me diga o que você está sentindo, me deixe entrar no seu mundo. Não enfrente isso sozinho. Essa é a primeira intervenção psicológica da história. Mas Caim não responde. Ele se cala, se fecha, e esse silêncio é mortal. A psicologia moderna mostra que emoções não expressas se inflamam. Elas crescem na escuridão, elas se transformam. Deus então insiste, não para acusar, mas para evitar uma tragédia. O pecado jaz à porta. A palavra jaz sugere algo agachado, silencioso, esperando o momento certo. É assim que o desejo funciona. Ele espera, não invade, não força. Ele apenas espera você abrir a porta. Séculos depois, Schopenhauer descreveu o desejo humano de forma assustadoramente semelhante. Para ele, o desejo promete saciedade, mas entrega vazio. Para a Bíblia, o desejo promete vida, mas entrega morte. Em ambas as visões,
O ser humano está exposto à sedução de um impulso que sempre diz: só mais isso, só mais um pouco. Só dessa vez, o desejo é cego, insaciável. Ele nunca se sacia totalmente. Schopenhauer chamou essa força de vontade uma energia irracional que habita todos nós, empurrando-nos para impulsos, paixões e autodestruição. A vontade, segundo ele, não busca felicidade, não busca paz. Ela busca apenas continuar desejando. E quando a vontade domina o intelecto, o ser humano perde a lucidez. Caim estava exatamente assim. Sua dor ocupou a mente, sua raiva cegou a percepção, seu ressentimento tomou o lugar da razão. Schopenhauer diria: não foi Caim quem matou Abel, foi a vontade cega que agiu através dele. A Bíblia diria: Caim abriu a porta. O resultado é o mesmo. Hoje, psicólogos descrevem o processo emocional de Caim com precisão. Um gatilho emocional, que foi a rejeição, uma dor intensa, a ferida no seu valor próprio, a comparação destrutiva com Abel, uma narrativa interna falsa: Deus me rejeitou, o ressentimento crescente, o impulso agressivo e, por fim, a queda moral. Esse é o ciclo da emoção desregulada. O que Deus chamou de desejo à porta, a psicologia chama de impulso emocional automático. E o comando divino, tu deves dominá-lo, é, na psicologia, o equivalente ao controle executivo, a capacidade de regular impulsos. Ou seja, o que Deus ensinou a Caim é exatamente o que a psicologia moderna ensina hoje. A porta representa o momento antes de agir, o espaço entre a emoção e a decisão. É o ponto em que você ainda pode escolher, onde a consciência pode interferir, mas quando você abre essa porta sem perceber, o desejo governa. E quando ele governa, ele transforma sua vontade na extensão dele. Esse foi o erro de Caim. Dentro de cada ser humano há um deserto, um espaço silencioso, onde a verdade aparece e o desejo perde a voz. No deserto interior, as ilusões se desfazem, as emoções deixam de ser tempestade e viram informação. Caim nunca entrou nesse deserto. Ele não parou para respirar, não refletiu, não reconsiderou, não ouviu. Ele apenas seguiu a emoção bruta. O deserto é o lugar onde você diz: eu sinto isso, mas isso não manda em mim. Eu estou com raiva, mas não sou a raiva. Eu estou ferido, mas não sou a ferida. Caim não conseguiu dizer isso. Ele se confundiu com o que sentiu. Apesar das tempestades emocionais, existe dentro de você um ponto que não se move. Schopenhauer chamaria esse ponto de contemplação pura. A psicologia o chama de self-observador, a parte de você que observa as emoções sem ser engolida por elas. A Bíblia chama de coração guardado. Esse centro é onde reside a frase: eu não sou o que sinto. Quando você acessa esse centro, o impulso perde poder, a raiva diminui, a inveja perde o sentido. Caim não acessou esse centro. Ele viveu totalmente tomado pelo que sentia, e por isso, caiu. O maior perigo espiritual e emocional não é sentir algo ruim, mas permitir que esse algo ocupe sua identidade. Caim não sentiu apenas inveja, ele se tornou a inveja. Não sentiu apenas raiva, ele se tornou o ódio. Quando a emoção se torna identidade, a porta se abre sozinha. E é nesse ponto que o desejo fala por você, pensa por você, age por você. Você se torna o instrumento da emoção que o domina. O campo onde Caim matou Abel não foi o lugar da queda. Foi apenas o palco final. A verdadeira queda aconteceu antes, na mente, no coração, nas narrativas internas, nas emoções não tratadas. O crime apenas tornou visível o que já estava destruído por dentro. Caim matou Abel no campo, mas matou a si mesmo muito antes. Após o ato, Deus pergunta: Caim, onde está teu irmão? Mas Deus não precisa da localização de Abel. Ele precisa da localização de Caim. É como se dissesse: Caim, onde está você? Onde você se perdeu? Onde deu as costas para si mesmo? Onde abriu a porta que não devia? Essa pergunta ecoa até hoje na consciência de cada um de nós. A lição mais profunda desta história é: você não é responsável por sentir o desejo. Você é responsável por abrir ou não a porta para ele. Caim acreditou que o que sentiu era verdade, que sua emoção era sua identidade. Você não precisa cometer o mesmo erro. Deus não disse: Caim, não sinta. Ele disse: Caim, domine. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi ser dominado. Hoje, agora, nesse exato momento, há uma porta diante de você. O desejo continua à espreita, continua esperando, continua. Mas você não é Caim. Você não está condenado, não está preso ao que sente.
Você tem consciência, discernimento, maturidade, essência. Você tem a chave da porta, e a pergunta que decidirá o seu futuro é simples. Você vai viver como servo do desejo que bate, ou como guardião da porta que escolhe? A chave não está no desejo, a chave está em você. E agora você sabe, o que derrotou Caim não foi Abel. Foi a porta aberta dentro dele. Cuide da sua porta, ela decide tudo. Obrigado por assistir. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.